Boa noite. Nosso trabalho é relacionado com o campo 2, corpo, gestos e movimentos, e o tema esportes. Educação infantil, plano de ensino, características dos alunos do grupo. Crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Desenvolvimento social. A partir dos 2 anos, a criança torna-se mais independente e autoconfiante, porém é egocêntrica. Cabe nesse momento educá-la a se portar em coletividade. Santos, 1999, ainda aposta que a criança deve desenvolver o autoconceito, pois já se vê separada das pessoas. Através da segunda atividade, a criança passa a ter também uma noção do local onde viverá e estudará. Desenvolvimento motor. Segundo Rocha, Marciano e Pilé, 2014, o indivíduo adquire habilidades através do seu meio evolutivo e adapta-se a elas. Cada indivíduo possui uma idade cronológica para desenvolver essas habilidades. Através das atividades, o aluno terá sua capacidade motora aprimorada, como motora fina e a motora grossa. Desenvolvimento moral. Para Piaget, os valores morais são construídos a partir da interação do sujeito com os diversos ambientes sociais e será durante a convivência diária, principalmente com o adulto, que ela irá construir seus valores, princípios e normas morais. A EMEI Cantinho da Criança Feliz, situado em Alvorada, Rio Grande do Sul, no bairro da Boa Vista, na parte oeste da cidade, percebe a educação como um processo contínuo de formação pelo qual o ser humano passa desde o nascimento a partir da interação com o outro e com o meio. Nesse sentido, prevê ação e interação nos contextos históricos, sociais, econômicos, culturais e políticos de uma sociedade, resultando em um sujeito pertencente a uma realidade e propícia conhecer, fazer, viver junto e ser. Brasil 2013. Sua unidade escolar possui sala multifuncional, sala para dependências administrativas como secretaria, coordenação, direção, sala dos professores, etc. Materiais: estantes, livros, jogos pedagógicos, almofadas, tapetes, jornais, revistas, máscaras, fantoches, cordas, bolas, colchonetes, bambolês, parquinho, CD, 10 pincéis, lápis, tesoura, espelhos, mapas, quebra-cabeça e relógio. A Base Curricular Pública Nacional (BNCC) estabeleceu 5 campos de experiência na educação infantil, destacando a experiência básica de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Essas áreas enfatizam que as crianças devem desenvolver conceitos, habilidades, atitudes, valores e emoções de 0 a 5 anos, e se esforçar para proteger o direito à aprendizagem de bebês e crianças pequenas. Em outras palavras, o conhecimento acompanha a vivência de cada criança no convívio com o ambiente escolar. O importante é que o comportamento do professor seja direcionado diretamente às necessidades e interesses da criança, para que essa experiência se transforme em uma experiência que realmente tenha fins educacionais. A partir da modificação introduzida na LDB em 2006, a educação infantil passa a atender a faixa etária de 0 a 5 anos, com a criação de creches e pré-escolas. Os pais deixam as crianças ocorrendo a primeira separação das crianças com seu vínculo afetivo familiar, para a qual elas se incorporem a uma situação de socialização estruturada. Neste contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, é articulá-los em suas propostas pedagógicas, tem o objetivo ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar, especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve aprendizagem muito próxima aos dois contextos família e escolar, como a socialização, a autonomia e a comunicação.
Os 5 campos de experiências. 1. O eu, o outro, o nós. 2. Corpo, gestos e movimentos. 3. Traços, sons, cores e formas. 4. Escuta, fala, pensamento e imaginação. 5. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O nosso campo de experiência é o campo número 2, corpo, gestos e movimentos. Desde cedo, as crianças conseguem explorar o mundo, o espaço e os objetos por corpo, com os sentidos, gestos e movimentos. Assim, elas estabelecem relações, brincam, se expressam e produzem conhecimento sobre si, sobre o outro e sobre o universo cultural e social, por meio das diferentes formas e expressões como a dança, a música, o teatro e as brincadeiras de faz de conta. Elas se expressam e se comunicam tanto com uma linguagem quanto com o corpo e com as emoções. Nesse campo de experiência, o corpo da criança ganha centralidade. Assim, a escola deve promover oportunidades para que ela possa explorar e vivenciar um amplo espectro de possibilidades. Estratégia de ensino. As crianças expressam seus estados afetivos com o corpo, pulam de alegria, batem os pés de raiva, se chacoalham, ansiosas, se recolhem quando se sentem tímidas ou com medo. Entre outras reações nesse sentido, é papel da escola oferecer oportunidades para que elas se movimentem livremente em ambientes seguros e acolhedores. Todos os espaços devem ser organizados para permitir às crianças desenvolver movimentos corporais como andar, pular, subir, descer, rolar, etc., e conquistar sua autonomia. Recursos: material para a roda de conversa e movimento, imagens variadas de partes do corpo como cabeça, mãos, pés, braços, pernas, barriga, etc., em tamanho e material adequado para visualização e exploração, buscando valorizar a diversidade retratada nas imagens. Para a visualização do vídeo e exploração da música, computador, datashow, TV, DVD, tablet ou que tiver disponível na sua unidade, pendrive ou CD. Objetos da sala para movimentos sonoros, lápis, caneta, panelas, chocalhos, madeiras, dentre outros. Verifique o que há disponível na escola e que pode ser utilizado com as crianças. Espaços. A atividade será realizada na própria sala de atividades, primeiro em roda, depois em todo o espaço da mesma. Avaliação. A avaliação será através da observação feita durante as aulas de cada bimestre. Será observado o desempenho dos alunos nas atividades propostas e seus relacionamentos com os demais. Serão feitas de duas formas de avaliação. Primeiro, cada aluno terá seu portfólio. Assim que cada atividade for feita, o aluno colocará sua atividade na pasta. Segundo, de que modo as situações de interação que a atividade promove contribuem para que os bebês ampliem as possibilidades corporais, por imitação, por livres expressões, por exploração. Bibliografia: BNCC, Aprender e Ensinar na Educação Infantil, A Ética na Educação Infantil, Ministério da Educação e do Desporto, Tarefa e Construção do Conhecimento, O Conhecimento Físico na Educação Pré-Escolar. Agora eu vou falar sobre o primeiro plano de aula. O objetivo principal é vivenciar diversas experiências e movimentos de uma forma diferente e lúdica, relacionando com a síntese de aprendizagem, corpo, gestos e movimentos e habilidade. O material utilizado para a roda de conversa e movimento são imagens variadas de partes do corpo, como cabeça, mãos, pés, braços, pernas, barriga em tamanho e material adequado para visualização e exploração, buscando valorizar as diversidades retratadas nas imagens. Para a visualização do vídeo e exploração da música, será necessário computador, datashow, TV, tablet, o que tiver à disposição na unidade, pendrive ou CD, objetos da sala para movimentos sonoros, lápis, caneta, panelas, chocalhos, madeiras, dentre outros. Verifique o que há disponível na escola e o que pode ser utilizado com as crianças. A estratégia, nós
a estratégia que nós deixamos as crianças explorarem a música, objetos e corpos por alguns minutos enquanto participam da atividade. O desenvolvimento da atividade, conhecendo os movimentos do corpo. A gente dividiu em duas etapas. A primeira etapa é convidar todo o grupo para sentar no tapete da sala, contar para as crianças o que irão fazer, conversar sobre as partes do corpo e descobrir o que é possível fazer com as mãos, pés, boca, cabeça, dentre outros, por meio de algumas brincadeiras com imagens e vídeos. Imagens, vídeos e música. Na segunda etapa, nós vamos fornecer às crianças várias imagens do centro da roda. As imagens precisam estar atentas às diversidades de raças e culturas, respeitando as diferenças e garantindo a aquisição e exploração das crianças. Convide-os a selecionar uma imagem e usar para essa parte do corpo, para realizar ações. Sugira aos outros que imitem as ações de seus colegas, ou deixe algumas crianças escolherem as imagens, tornando-se assim os pioneiros das ações. Mas deixe, mas deixe-se os expressar livremente. Participe do jogo e faça exercícios com a parte do corpo, portanto, você incentiva as crianças a escolher. O tempo utilizado nas atividades são 45 minutos, 20 minutos a primeira etapa e 25 a segunda etapa. A avaliação, nós escolhemos os 3 métodos de avaliação, que é o primeiro método, que é de forma as crianças se movimentam pelo espaço da sala. A segunda é quais objetos elas escolheram autonomamente para realizar os movimentos sonoros e como elas fazem isso. A terceira é que movimentos corporais elas exploram para acompanhar o ritmo da música. Objetivo: expressar a prática através do movimento. Material a ser utilizado: fita adesiva para a marcação dos pontos de saída e de chegada. O espaço: a atividade iniciará em uma roda de conversa na própria sala de atividades. Depois as crianças irão para um espaço externo da escola que seja adequado para a realização de uma corrida. Estratégia: vamos convidar as crianças para sentarem em círculo e conversar com um grande grupo de pessoas. Vamos explicar a eles que a gente iria ler uma história, como dos animais, por exemplo. E assim, a gente iria imitar o movimento dos animais, de um animal específico também. Logo em seguida, vamos convidar eles para poder imitar os animais e eles então brincariam com as suas ações. Desenvolvimento. Atividade 1. Sugira às crianças que se organizem em pequenos grupos, escolhendo seus próprios pares. É importante que nesse primeiro momento a atividade seja realizada em grupos menores, para garantir que você consiga dar atenção às crianças e atenda às necessidades delas, auxiliando-as sempre que necessitarem, já que é o primeiro contato delas com a proposta. Convide um pequeno grupo para permanecer na área externa ampla em que possa ser realizada uma corrida. Atividade 2. Depois de chegar ao local escolhido, sugira que as crianças que correm livremente imitem os movimentos de uma rã. Explore e testem as possibilidades do corpo. Em seguida, convide-as a registrar os pontos de partida e chegada da corrida e a escolher distância a percorrer. Acompanhe-os para complementar essa tarefa e os ajude se necessário. Ao terminar, ajude-os a se posicionar na saída e lembre-se de que os deve correr como um sapo. Combine os sinais do jogo para que se preparem para o jogo. Avaliação. Número 1. Como as crianças se deslocam no momento da corrida. 2. Quais atitudes dela demonstram confiança e superação de seus movimentos. 3.
De que forma elas incentivam e influenciam os colegas para também ampliarem as possibilidades de utilização do corpo, do gesto e do movimento. Plano de ensino fundamental. EMF Cândido Portinari, Unidade Temática Esportes. Característica dos alunos. Alunos do quarto ano do ensino fundamental da escola EMF Cândido Portinari, que fica localizada no bairro de Perus. O bairro está situado na região do Vale do Rio Juqueri e da Serra da Cantareira, fazendo divisa com as cidades de Caieiras, Cajamar e Osasco, sendo o núcleo urbano isolado do restante da cidade por um cinturão verde cada vez mais tênue. Bairro em que está num IDH abaixo do esperado, sendo um bairro com alunos da Coab CDHU, pessoas de baixa renda, o bairro que sofre com falta de melhorias em diversas áreas, dificultando uma educação de qualidade aos alunos. Gala. Segundo Gala, alunos de 9 e 10 anos estão na fase motora especializada, no estágio de transição, ou seja, nesse estágio os alunos estarão realizando as primeiras tentativas de refinar e combinar habilidades de movimento proficientes, através de atividades lúdicas e jogos situacionais. Os alunos estão no estágio de entender a ideia de execução da habilidade esportiva. Erickson, construtividade e inferioridade. De acordo com Erickson, alunos de 9 e 10 anos estão numa fase em que estão sendo alfabetizados e frequentando a escola, o que propicia o vertente positivo, convívio com pessoas que não são seus familiares, o que exigirá maior sociabilização, trabalho em conjunto, cooperatividade e outras habilidades. Piaget. Segundo Piaget, as crianças aprendem por si próprias, onde elas constroem e reconstroem as suas próprias hipóteses sobre a realidade da vida. E nesse estágio que os alunos de 9 e 10 anos se encontram, que é o estágio operatório concreto, as crianças já demonstram sinais da lógica peculiar dos adultos, onde elas começam a pensar de forma mais organizada e sistemática. E também já são capazes de relacionar de diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Não se limita a uma representação imediata, mas ainda depende do mundo concreto para chegar à abstração, onde podemos trabalhar com os alunos com jogos situacionais e situações táticas dentro de um jogo. Base teórica, BNCC, Base Nacional Comum Curricular. O ensino fundamental é caracterizado por ser uma etapa mais longa da educação básica num período de 9 anos. A proposta da BNCC Ensino Fundamental é a progressão de múltiplas aprendizagens, articulando o trabalho com as experiências anteriores e valorizando as situações lúdicas de aprendizagem, tanto a progressiva sistematização dessas experiências quanto o desenvolvimento pelos alunos. Portanto, ao compreender as mudanças no processo de desenvolvimento da criança com uma maior autonomia dos movimentos e a afirmação de sua identidade, a BNCC nos anos iniciais propõe o estímulo ao pensamento lógico, criativo e crítico, bem como sua capacidade de perguntar, argumentar, interagir e ampliar sua compreensão do mundo. Ou seja, ao longo do ensino fundamental, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem, de experiência estética, bem intelectual das crianças. A BNCC categoria as práticas corporais em 6 unidades temáticas que apareceu ao longo de todo o ensino fundamental. Segundo a base, é fundamental que os alunos tenham contato com o maior número possível das práticas. Essas são as 6 unidades temáticas da BNCC. Essas são as competências que iremos utilizar durante o ano letivo. A competência 10 que está em negrita é a que vamos utilizar no nosso plano de aula, que é experimentar, desfrutar, apreciar, criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas, práticas de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Essas são as unidades e habilidades que iremos trabalhar durante o ano letivo, e aqui vamos utilizar nos 2 planos de aula a unidade 4, que fala de experimentar e fruir diversos tipos de esporte de campo, rede, parede e invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas básicas para execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, que será trabalhado no segundo bimestre de esportes, 10 aulas. Essas são as outras 5 unidades e habilidades que serão trabalhadas durante o ano letivo, envolvendo as 6 unidades temáticas. Estratégia de ensino, aulas práticas, pesquisa de campo, jogos, brincadeiras, mini-jogos e jogos adaptados. Recursos. Espaços utilizados serão sala de aula, pátio, sala de educação física e as 2 quadras.
Os materiais utilizados no processo de ensino serão aqueles disponíveis e materiais adaptados para a prática das aulas. Bolas, arcos, raquete de tênis, raquete de badminton, coletes, todos esses materiais disponíveis serão utilizados. Na avaliação, vemos que a educação física deve ser trabalhada em 3 dimensões: a cognitiva, procedimental e atitudinal. Nisso, escolhemos 3 tipos de avaliação para se trabalhar durante o ano: diagnóstica, formativa e somativa. Na diagnóstica, iremos utilizar os 3 tipos de avaliação, como feedback, observação e roda de conversa. Na avaliação formativa, iremos trabalhar com a observação e também registro do desenvolvimento dos alunos. Observação, e as perguntas aos alunos. Na avaliação somativa, é aquela que iremos utilizar para atribuir notas aos alunos, e essas serão autoavaliação, trabalho em grupo, participação nas atividades, rodas de conversas, prova escrita sobre o tema abordado durante o bimestre. O objetivo geral desse plano de ensino se espera que ao fim do processo os alunos tenham seguido corretamente cada etapa das competências e das habilidades, levar não só o ensinar esporte a todos, mas também as outras unidades temáticas, fazendo com que o aluno vivencie e aprenda sobre os diferentes tipos de unidades temáticas, onde o aluno possa experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e protagonismo. Plano de aula 1. Objetivo. O objetivo dessa aula é relacionado com a competência 10 e a habilidade apresentada na unidade 4 do plano de aula, onde o objetivo será experimentar e vivenciar o badminton, que é um esporte de rede e raquete, levando aos alunos a conhecer e realizar seu primeiro contato com o esporte, criar suas próprias estratégias individuais dentro do jogo. Os materiais utilizados nessa aula serão a peteca, raquete, corda e giz. A estratégia utilizada será permitir que os alunos vivenciem o badminton, ampliando o conhecimento de precisão, de saque e controle de raquete. Desenvolvimento da aula acontecerá por meio de 2 atividades diferentes sobre o badminton, onde a atividade 1 é o badminton adaptado, que terá o tempo de 20 minutos. Iniciaremos nossa aula com uma conversa, passando conhecimentos prévios sobre o badminton. Logo após, os alunos irão ser divididos em 2 equipes para poder passar a peteca para o lado adversário. Os alunos terão que realizar 3 toques na peteca. Se passar direto, ponto para outra equipe. Atividade 2. O badminton adaptado terá o tempo de 25 minutos. Os alunos continuarão divididos em 2 equipes e cada um deve sacar a peteca utilizando a raquete. A peteca deve passar entre uma corda que estará esticada acima da rede e a fita da rede da parte superior. Vamos começar com a distância maior e ir diminuindo para dificultar o saque. Avaliação. A avaliação dessa aula será pelo método de avaliação diagnóstica, onde iremos avaliar cada aluno durante as atividades 1 e 2, com o método de observação, onde iremos analisar sua progressividade ao decorrer da aula. E por fim, uma roda de conversa com algumas perguntas que o professor fará perguntando aos alunos se gostaram da aula, se conseguiram entender o esporte, se o seu corpo sentiu dificuldade em realizar os movimentos com a raquete, entre outras. Plano de aula 2. O objetivo desse plano de aula é dar continuidade no processo de ensino do segundo bimestre, onde resumimos a competência 10 e a habilidade da unidade 4 do plano de ensino. O objetivo é permitir que os alunos explorem mais das habilidades motoras e capacidades físicas com atividades com uma complexidade maior do que as atividades das aulas anteriores, tendo uma progressividade no processo de ensino. O material utilizado será peteca, raquete, rede, giz. Estratégia: trabalho coletivo, desafios, controle de forças nas rebatidas, fazer que os alunos percebam a importância da altura, força, precisão, equilíbrio e distância.
O desenvolvimento da aula acontecerá por meio de duas atividades sobre o badminton. Dando continuidade na aula anterior, onde nessa aula terá um nível de complexidade um pouco maior do que na aula anterior. Atividade 1. Badminton, duelo de saques. Iniciaremos a aula propondo desafios motores. Os alunos serão separados em duplas e em seguida irão rebater a peteca parado e em movimento, sem perder o controle, porém cada vez mais alto. Logo após, cada aluno ficará de um lado da quadra. O aluno terá que pegar a peteca e rebatê-lo do lado oposto da rede, utilizando apenas as mãos, o mais longe possível, e de onde a peteca cair, o aluno terá que rebater de volta. O tempo da atividade será em 20 minutos. Atividade 2. Badminton, jogo adaptados. Os alunos serão divididos em duas equipes. Para vivenciar o jogo, os alunos irão construir um campo de jogo utilizando um giz. O jogo será no modelo 2 contra 2 e as regras serão adaptadas. O tempo de atividade utilizado serão 25 minutos. A forma de avaliação será a observação, se o objetivo da aula foi alcançado, se o processo de ensino está ocorrendo de maneira correta e registros individuais e coletivos. Para o fim do processo, ver a progressividade que o aluno terá nas aulas tanto individual quanto coletiva. Integrantes do grupo.